Oi, pessoal, tudo bem? Bom, faz um tempinho já que a gente não se fala, né? Entre as festas de fim de ano, né? O começo de janeiro, a volta ao trabalho é tudo uma loucura para você se reorganizar, leva um tempinho. Mas enfim, pra gente esquentar os motores outra vez, eu hoje vim responder uma tag, né? Que se chama Vivendo Fora do Brasil, que eu vi no canal da Thaís e da Thalita Matsura, elas vivem no Japão, então elas têm um canal aí falando sobre coisas do Japão, como são as escolas lá, e, enfim. É bem interessante e recomendo. Então vamos lá, porque são muitas perguntas, eu não quero perder tempo. Né? Então, o meu nome. Bom, meu nome é Fernanda Guerra. Em que país e cidade você mora? Agora eu estou morando na Espanha e em Madrid, né? Na cidade de Madrid. Mora sozinha ou com a família? Agora eu estou morando sozinha, mas eu já morei com a família, já dividi apartamento com outras 3, 4 pessoas. Ultimamente eu estava dividindo apartamento também com um colega, mas agora eu estou sozinha. Há quanto tempo reside aí? Eu moro aqui na Espanha, eu cheguei em setembro de 2009. Então acho que são 6 anos aí, né? Se eu não me engano. Já morou em outro país? Qual? Não, nunca morei em outro país, apenas no Brasil e na Espanha. Qual a sua idade? Ai, desnecessária essa pergunta. Vou passar completamente. Que pergunta mal educada, gente, dessa tag. Que horror. Tá, próxima. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Bom, a ideia de morar no exterior surgiu por quê? Porque eu estava no Brasil, né? Eu tinha já acabado a faculdade e trabalhando muito, assim. Como eu moro em São Paulo, eu trabalhava longe de casa, então era o dia inteiro trabalhando, eu não fazia mais nada fora isso, né? Não fazia academia, eu não encontrava esse tempo, eu não conseguia me organizar para isso. E eu via que muitos dos meus amigos da faculdade e tal, eles já tinham tido essa experiência internacional do tipo morar fora, eles iam e vinham com muita facilidade e tal. Eu falava, eu também preciso disso, né? Porque eu acho que vai, além de eu poder colocar essas experiências no meu currículo, isso vai agregar muito a minha pessoa, assim, conviver com o diferente, começar do zero em outro lugar, vai ser uma experiência positiva para mim. Então eu decidi sair. O problema é que eu não tinha dinheiro, né? Então, que eu fiz? Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, meu pai é espanhol, minha mãe é brasileira, eu comecei a buscar informação, como muitos de vocês fazem, né? Que chegam aqui ao canal, perguntam, é isso aí mesmo. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Comecei a me informar, comecei a buscar informação nos sites do governo espanhol, porque o consulado é um pouco complicado, eles não te informam direito, você precisa chegar lá com, olha, eu peguei isso no site, então eu sei que existe, eu vim aqui para pedir, assim, porque eles realmente não têm o controle de tudo que o governo espanhol oferece. Então eu consegui informação sobre uma ajuda, na época era de 3.000 euros, uma ajuda que se chama se chama Beca Reina Sofia. Essa ajuda que eu comentei com vocês, muito pontual, não é todo mês cada 3.000 euros, são 3.000 euros e ponto. E essa ajuda era dada para filhos de emigrantes espanhóis que vivem no exterior, né? Então foi um processo bastante burocrático, idas e vindas ao consulado, tal, até eu conseguir esse recurso. E aí, pronto. Com esse dinheiro eu consegui pagar o master, a pós-graduação aqui. E chegando aqui, eu morei com meu tio, né? E comecei a buscar trabalho, porque o master, se eu não me engano, custou como 2.500. Então eu fiquei com muito pouco dinheiro e foi bem difícil no começo, né? Mas a minha ideia de morar no exterior
foi justamente essa, ou seja, mudar para conseguir ter um novo ponto de vista, né? E também essa experiência de trabalhar fora que faltava no meu currículo. Foi difícil conseguir o visto de residência? Não, não foi difícil, porque, como eu comentei com vocês, meu pai é espanhol e no caso do governo espanhol, o italiano é diferente. Outros países funcionam de outras formas, mas no caso da Espanha, quem é descendente direto tem direito à nacionalidade, né? Então, por isso eu consegui fazer a minha certidão de nascimento espanhola e eu sou, na verdade, brasileira e espanhola, né? Então, sendo nacional da Espanha, você pode morar, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser aqui no país, né? Qual foi a pior situação pela qual você já passou? Gente, a pior situação pela qual eu já passei, eu acho que assim, morar no exterior por sua conta, sozinho, tem aí os seus, né, tem os seus prós e contras. O fato de você depender de você mesmo é muito difícil. Por quê? Porque você precisa pensar em absolutamente tudo. Eu no Brasil, eu morava com os meus pais. Eu não pensava em absolutamente nada. Não lavava minha roupa. Não, lavar roupa eu lavava. Mas assim, a comida eu não fazia. Que mais? Eu tinha tudo pronto, tudo na minha mão, entendeu? Eu não pagava aluguel, pagava as contas de telefone, porque eu gastava pra caramba, então a minha mãe falava, só que eu não vou pagar, paga você, né? Então, assim, eu sempre tive alguns gastos muito pontuais, claro, e gastos comigo, que eram gastos, na verdade, assim, de, por exemplo, ir pro trabalho, comer todo dia fora, comprar roupa, teatro, lazer, essas coisas, né? Cursos também que eu pagava. Mas assim, o grosso eu não fazia, eu não pagava, sabe? E aí o mais difícil, a pior situação, as piores situações que eu já passei aqui foram justamente financeiras. Foram, por exemplo, ter que me virar, né? Então você precisa dividir apartamento com um montão de gente, você precisa controlar absolutamente tudo que você faz, né? Saber com que você está gastando. Tenho muito esse hábito, que até hoje eu não consegui perder, que é o hábito de comer fora. E aqui eu tenho que lidar com uma revisão de todo o meu comportamento, porque é difícil. Por exemplo, se eu gasto mais em um certo dia, no próximo vai faltar, entendeu? Então, coisas assim, sabe? Eu tive que mudar completamente a minha forma de ser, os meus gostos, enfim, os meus hábitos culturais, por exemplo. Tive que fazer muitas substituições para poder seguir aqui, né? E isso realmente não é fácil. E piores momentos, claro, também tem os piores momentos, eu acho que incluem. Eu não tô citando só um, tô citando os piores, né? Eu acho que incluem também a ausência na vida da sua família, né? Então, assim, as minhas irmãs se casaram, eu não fui ao casamento. As minhas sobrinhas nasceram, eu fui pro Brasil, as conheci com 3 anos e agora elas já têm quase 3 e a gente não tem quase contato. Claro, a gente fala por Skype e tal, mas assim, o crescimento, o desenvolvimento delas eu não tô acompanhando. Então, os meus pais, sabe, tem tudo isso. A família, você fica muito ausente. E, bom, até eu no Brasil tinha uma vida muito conturbada, assim, com a minha família. Então, até no começo foi bom pra gente ficar longe um pouco e aprender e pensar sobre tudo que aconteceu, né? No núcleo familiar, assim. Mas depois estando aqui, você sente muito, assim, mesmo brigando, mesmo, sabe, problemas de família diários, tudo isso você perde porque você está sozinho, né? Então, você não tem como, esse apoio familiar você não tem. E que mais? E eu acho que também os piores momentos a gente tem que aprender a tirar o lado bom, né? Então, assim,
é complicado. A sua família, no final, você faz novos amigos e esses amigos passam a ter um papel muito mais importante na sua vida do que um colega normal que a gente faz por aí e não dá o devido valor, né? Então, Ano Novo, Natal, as pessoas se reúnem, mesmo não sendo uma família é, verdadeira, vamos dizer assim, as pessoas buscam apoio umas nas outras. E é isso, eu acho que esses são os pontos mais delicados, os piores momentos de morar fora. Solidão, problemas financeiros, também esse sentimento de que você está num lugar, sabe, em que nunca também as pessoas vão te entender como você é, como você cresceu sendo e tal, porque quando você aprende um novo idioma e você se comunica nesse novo idioma, você faz adaptações, você faz mudanças e tal, né? E só que nunca em outra língua, eu não sei, de repente alguém aí que esteja vendo o vídeo pode me falar, Fernanda, não é assim, tipo, eu sou eu em todos os idiomas. Mas assim, a sua personalidade é muito difícil de transmitir usando outra língua, né? Exatamente como você é. Então, aí também você já faz algumas mudanças, algumas alterações. E eu sinto falta também, por exemplo, de ser aquela Fernanda que eu era entre os meus amigos, com a minha família, porque aqui a gente muda bastante e adota outro comportamento, né, tendo em vista a cultura local e tudo isso. Então, eu acho que essas mudanças também quando eu volto pro Brasil é bom, porque é um reencontro um pouco com o que eu era antes, né? E isso é um dos piores momentos também, você não conseguir se comunicar aos 100%, assim, às vezes, né? Em momentos delicados e tal. Então é isso, chega de piores momentos, vamos pra próxima. Fale de um ponto turístico que você gosta e fale um pouco sobre ele. Essa tag não vai acabar nunca hoje, né? Bom, um ponto turístico que eu gosto é o Parque do Retiro. Assim, é um lugar bem turístico mesmo. Todo mundo que vem a Madrid visita esse parque. Eu acho que o Parque do Retiro foi muito importante pra mim, porque nesse contexto que eu expliquei pra vocês, né, de não ter grana pra fazer nada, eu ia muito ao Parque do Retiro, então eu comecei a correr, coisa que no Brasil não fazia, comecei a praticar esportes, eu comecei a ver que havia outras saídas que não gastar dinheiro, né? Que não ir ao shopping, não comprar, e sim ter um contato maior com a natureza, com o entorno em que você vive. A leitura, eu sempre ia para o parque para ler, então ele é muito parte assim da minha vida aqui. E o Parque do Retiro me mostra também, ele é um parque central. Eu não moro exatamente ao lado, mas em meia hora eu tô lá. Então, assim, também me mostrou como é importante morar numa cidade com parques, né? Porque o parque é como uma janela para aquele momento de lazer que você pode ter com você mesmo ou com a sua família, sem precisar gastar nada, por exemplo, ou sem precisar de grandes recursos. E isso para mim fez muita diferença, né? Em São Paulo, por exemplo, perto da minha casa não tinha nenhum parque. Tinha o que? O Parque do Carmo, mas até para ir pro Parque do Carmo eu tinha que pegar carro e tal, então isso dificultava um pouco as coisas, né? E na verdade mudou muito a minha vida, assim, esse parque. Então eu recomendo muito. Ele é um parque que tem 4,5 km de perímetro no centro de Madrid e ele tem muitas caras, né? Até hoje eu acho que eu não conheço o parque inteiro, porque ele tem muitos lugares, ele tem um palácio de cristal, ele tem uma biblioteca dentro com vistas para o parque, o que é muito gostoso. Que mais? Ele tem um lago. Teve uma época que eu até pratiquei remo lá no Lago do Retiro, porque tem um clube de remo ali, né? Quando nós estamos turistas, estamos o pessoal que rema.
Que mais? Tem muitos lugarzinhos, assim. Por exemplo, tem bibliotecas que são estantes, assim, espalhadas pelo parque de tijolo, onde as pessoas deixam livros, né? Para quem quiser pegar. Então você pode ir lá ver se tem algo que te interessa ou mesmo deixar seus livros lá para outras pessoas lerem. É muito gostoso, assim, eu adoro. Realmente assim, é o que marca um pouco a minha qualidade de vida aqui com relação à minha vida em São Paulo, porque eu realmente em São Paulo não tinha essas possibilidades. Agora eu sei que aí no Brasil, em São Paulo principalmente, tem muita gente que faz vida no Parque do Ibirapuera, vai correr, tem os Mahamudras, né? Mas, assim, imagina uma pessoa que mora na Zona Leste ir pro Parque do Ibirapuera todos os dias correr. É complicado, entendeu? Então, aqui a cidade é menor, o Parque do Retiro tá mais próximo e realmente vale muito a pena conhecer. É um lugar bem bonito. Cuidado para não serem roubados se vocês vierem para cá, porque também tem aí, né, uma galera do mal. Mas também tem tráfico de drogas lá dentro. Enfim, tem de tudo, tá, gente? Não tô idealizando o lugar, não. Mas é muito gostoso e vale a pena conhecer. Ou seja, se para quem mora em Madrid, né, é como um refúgio dentro da cidade. Fala a língua local? Acha importante aprender? Sim, eu falo espanhol. Depois de 6 anos morando aqui, eu ainda acho que tem muita coisa para aprender, né? Eu não acho que eu fale mal o espanhol, acredito que eu domine o grosso da língua. Só que, claro, gente, o vocabulário é uma coisa eterna. Você sempre vai se deparar com coisas novas. A maneira de falar também é algo que você vai aprendendo. E na Espanha é muito curioso, porque dependendo da região em que você esteja, as pessoas falam de uma maneira, com um sotaque, tem outras expressões. Então é tudo muito localizado, assim, sabe? Muito cultura local. E, bom, é isso. Eu acho que eu falo bem, mas ainda tenho muito para aprender. E acho importante aprender, sem dúvida. Acho muito importante aprender, porque já é difícil se comunicar sabendo a língua, né? Imagina se você não sabe. E a Espanha, como eu já comentei em outros vídeos, as pessoas são muito objetivas. Tem gente educada, tem gente mal educada, tem de tudo aqui, tá? Então, saber a língua é um pouco uma forma de você se posicionar melhor quando surge uma situação delicada. O que você pensa do país onde mora? Eles recebem bem os brasileiros? Assim, eu gosto muito da Espanha, na verdade, assim, uma vez eu fui pra Suíça para o casamento de uma amiga minha que morava lá, né, em Genebra. E aí, assim, gente, a cidade pareceu tão perfeita, tudo tão maravilhoso que eu me senti assim, eu falei, gente, eu preciso ir embora daqui. Sabe quando toda essa perfeição te oprime? Então, eu me senti assim na Suíça. Então, a Espanha é como se fosse um Brasil muito mais organizado, mas que não é perfeito, mas que não é tão perfeito como um lugar tão perfeito como a Suíça, né? Então, assim, eu gosto bastante, eu gosto da comida. Tipo, aqui a comida tem muita gordura, mas eu gosto de comer de comer churros, eu gosto de comer embutidos em geral, chouriço, jamon, tal. Assim, eu curto bastante. A comida também, a comida mediterrânea, a dieta mediterrânea que eles têm aqui, eu gosto. Eu não tenho, assim, queixas, claro, às vezes a gente tem problemas de compreensão, né? As pessoas estão te dizendo uma coisa, você entende outra. Não sei, aqui também o que acontece em Madrid, principalmente, é que as pessoas, elas são muito participativas demais, assim. Então, às vezes você tá sentado num banco, né, da praça, daí você tá conversando com alguém, aí chega uma terceira pessoa e se intromete, seja para o bem ou seja para o mal. Então, assim, é bom, porque no final você acaba conversando com muita gente, as pessoas se comunicam, tal, na rua. Mas também tem o lado negativo de poder... esse tipo de comportamento, às vezes, provoca brigas, né?
Eles recebem bem os brasileiros? Eu acho que sim. Os espanhóis, eles conhecem, né, especialmente pelo futebol, que aqui é uma cultura do futebol muito grande. Então, assim, tem muitos brasileiros jogando aqui, né, são pessoas que jogam bem e tal, então eles já têm uma referência do que é Brasil, é, jogadores, enfim, os ícones do futebol, da Fórmula 1, enfim, é normal. Claro, a mulher brasileira, assim, pela própria imagem que o Brasil exporta, que é uma imagem da mulata de biquíni no carnaval, eu, por exemplo, já enfrentei muitos momentos em que as pessoas insinuavam que eu era prostituta. Então, assim, você é mulher, você tá sozinha aqui, se eu tô solteira, então já deduziam que eu era prostituta, entendeu? Mas, gente, é normal. Eu acho que no começo eu ficava muito chateada com essas coisas, mas assim, fazer o quê, né? Como eu vou dizer? São estereótipos que no final das contas você precisa lidar. Pessoas mais ignorantes, elas ficam aí e não evoluem, entendeu? Então é a mesma coisa. Você vem pra Espanha e você acha que aqui vai estar todo mundo lá na Praça de Touros vendo a tourada, não é assim. Mas eu acho que o brasileiro, ele, no geral, é bem recebido. Tem outros estrangeiros, outros grupos de estrangeiros que têm bem mais problema, né? E claro, aqui a Espanha, querendo ou não, assim como o Brasil, que tem racismo no Brasil, aqui também tem, né? Então também é preciso, assim, eu acredito que muitas vezes, sim, a gente enfrenta dificuldades por ser imigrante, por ser negro, por exemplo, e se você for mulher e solteira também. Mas no geral, os brasileiros são bem recebidos. Sente falta da família? De que produtos brasileiros sente mais falta? Eu sinto falta da minha família, sim, né? Queria poder visitar o Brasil com mais frequência, mas infelizmente por enquanto não posso. E de que produtos brasileiros sente mais falta? Gente, eu aprendi a comer aqui a comida daqui, né? Por exemplo, se você vai a um lugar aqui, em vez de a comida, a carne, o peixe, o ovo, em vez de vir acompanhado por arroz, feijão, tal, eles colocam batata ou salada, batata frita, né? Então, assim, eu aprendi a comer a comida daqui. Quando é batata frita, por exemplo, que é muito pesado, eu peço pra trocar por uma salada, tal. Mas eu não sinto falta de comer produtos brasileiros, não sinto. Só que, claro, a gente gosta, né? Então, quando eu tenho a oportunidade, eu cozinho em casa. Então, arroz que eu gosto de comer, não tem jeito, eu não consigo me livrar do arroz. Então, eu cozinho. Tudo que eu sinto falta, assim, eu faço aqui. Pastel, né? Eu tô buscando receitas pra fazer pastel, coxinha, a mesma coisa. Eu não sinto muita falta. Aqui em Madrid tem também uma loja de produtos brasileiros. Então, às vezes eu compro tapioca, sabe? Pra fazer minha tapioca aqui. Mas é lógico, quando eu vou pro Brasil, assim, eu faço aquela política de terra arrasada, entendeu? Tipo, eu chego, aí se eu chego de noite eu vou dormir, claro, mas se eu chego de dia, é tipo direto pra feira, comer 3 pastéis especiais, né? A gente toma caldo de cana, passa mal, aí depois vai pra churrascaria, se joga, né? Mas aí chegando aqui, assim, não é algo que eu morro sim, porque eu não posso comer isso. Não, eu já não tenho mais essas manias, assim, de. Eu como o que tem, entendeu? E fico muito feliz por isso. Quais os seus planos para o futuro? Pretende morar aqui para sempre? Gente, o futuro a Deus pertence, né? Eu não sei se eu pretendo morar aqui. Mas assim, eu gosto muito da Espanha. Claro, eu gostaria de fazer uma vida aqui, uma família. É, dos países da Europa, o clima é um clima que eu gosto, né? Agora já tá de noite, assim, inverno é muito duro. Pra quem mora na Inglaterra, em outros países, Islândia, mais pro norte aí, seja muito mais difícil, mas assim, inverno é meio complicado, porque faz -1, -2, -3 graus. Hoje, por exemplo, a temperatura mínima é -3 e tem menos horas de luz, né? E é muito ruim.
você fica meio down, assim, sabe? Na sua casa, mais recolhido. Mas aí chega verão e você tira o atraso, porque tem sol até as 10h30 da noite. A galera sai, vai pra praia, viaja. Mesmo se você não pode viajar, mas você pode aproveitar a cidade, você pode. Tem muitas possibilidades. Só o fato de ter mais luz, assim, já te dá um ânimo, né? E em outros países, por exemplo, na Inglaterra, eu sei que não é assim, que são poucos dias no ano de tempo bom. Agora, quem sabe, né, o que está reservado para a gente, ninguém sabe. O que tem no país onde você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Gente, querendo ou não, o Brasil tem muitas coisas úteis e avançadas, especialmente no lado tecnológico, que aqui na Espanha eu acho que a gente tá um pouquinho atrás do Brasil quanto à tecnologia e tal. Mas o que tem na Espanha, não sei, gente, eu não tenho cachorro, mas não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz faz um pouco tempo, que existem umas lixeiras que já vem com um saquinho plástico pra você colocar o cocô do cachorro quando você sai pra passear com ele, né? Isso eu acho bacana, acho que poderia ser implantado no Brasil também, porque ajuda a manter a cidade limpa. Ah, e outra coisa também que poderia ser adotado no Brasil é colocar os fios, né, da eletricidade, de fazer toda a rede elétrica subterrânea, porque limpa muito o visual, é ótimo, assim, tira muita da poluição visual que você tem, né? E no Brasil eles podiam também fazer isso em todas as cidades. Qual sugestão e dica você daria para quem quer ir viver nesse país? Gente, eu já tô dando várias dicas e sugestões em todos os vídeos que eu faço, então acho que é só assistir os outros vídeos, assistam, por favor. E que vocês vão ficar por dentro das dicas, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa ter claro uma coisa. Primeiro, pense bem na sua escolha. Será que você realmente precisa morar fora? Tudo que você tem no Brasil, você vai trocar por uma vida nova, começando do zero. Isso, gente, é um desgaste muito grande. É muito bom, você aprende muito sobre si mesmo, sobre o mundo, mas é difícil começar do zero, especialmente se você não sabe a língua e tal. E segundo, busque os meios para colocá-la em prática, né? Então, se você realmente a sua necessidade não é morar, é estudar, então vem para estudar com visto de estudante, né? De repente no meio do caminho o seu rumo muda, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas pense nisso, pense em formas de realizar o seu sonho, colocando na balança assim o que você pode conseguir aqui e o que você tem no Brasil. Então, considerem tudo isso. Vejam os vídeos do canal, que tem muitas dicas também, e o principal é isso, estabelecer uma meta e fazer por onde para conseguir, né? Arriscar é muito bom, eu acho ótimo arriscar, tentar coisas novas, eu não tô me referindo a isso, eu tô me referindo a fazer manobras perigosas sem ter nada em troca, entendeu? Então, por exemplo, muitos de vocês me falam, eu vou como turista e vou ficar e tal. Gente, isso não é legal, porque vocês vão vir sem visto, sem nada, estando aqui como turista, já não dá pra pedir visto. Visto tem que ser pedido no Brasil. Você vem como turista, você tem que fazer turismo, nada mais. Então, assim, tipo, por exemplo, você guardou dinheiro, né? Daí você tem o dinheiro pra passagem, você tem o dinheiro pra viver aqui um mês. E você não pediu visto, você não pediu nada. Você vem, fica um mês, gasta o seu dinheiro de passagem, gasta o seu dinheiro de aluguel, e aí no final dá tudo errado, você volta pra casa, né? E aí, assim, o que deu errado? Foi a sua experiência ou foi a sua imprudência, né? Também a gente precisa pensar nos riscos que a gente corre. Então, se você vai arriscar, assim, com um pouco de garantias, né? Ou seja, se tudo der errado, pelo menos eu vou ter um curso de pós-graduação, entendeu? Ou se tudo der errado, pelo menos eu vou ter aprendido o espanhol.
Coisas assim, eu vou ter feito um curso de espanhol e tal. Traz o seu sonho para a realidade, coloca tudo no papel, vê o que pode funcionar, o que pode dar errado e o que pode dar errado, né? E tenta encontrar soluções para isso, certo? Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Eu acho que seria o nome do canal, né? Reinventa ter reinvenção. Morar na Espanha, para mim, é uma reinvenção constante. Você aprende muito, desapego, que mais? Uma nova forma de lidar com as pessoas, de valorizar as amizades que você tem, a sua família, né? O seu trabalho. Tudo isso você precisa estar dia a dia criando, construindo a partir do zero, né? Sem as facilidades que a gente tem no Brasil, culturais e enfim. Então eu acho que realmente a minha experiência eu resumo com essa palavra, reinvenção. E a última é mostre algumas fotos da cidade onde você mora. Então, gente, eu sei que esse vídeo ficou enorme. Mas eu quero agradecer vocês por terem estado assistindo esse vídeo até aqui. Então eu vou deixar algumas fotos rolando da cidade, não só de Madrid, da minha vida na Espanha, tá bom? Então é isso, gente. Brigadão, um beijo. Espera. Curtam aqui o vídeo, né? Assinem o canal pra gente seguir em contato. E agora sim, fiquem com as fotos e até mais. Beijo, tchau. Oh